não souber para onde está indo, a depressão, o pânico, a ansiedade te pega muito mais rápido. Porque é justamente a incerteza de futuro que cria esse abalo sísmico emocional. Você fala, caramba, sei bem o que é isso. O que Essa eu tô fazendo da vida? instabilidade, né? O que eu tô fazendo? Pra onde eu tô... Pô, já aconteceu tudo de ruim comigo no passado, ainda tem um futuro Você pra acaba enfrentar? sendo levado meio à deriva, você vai indo pra cá, pra lá, isso Ó, te dá mais desespero, né? meus seguidores eu chamo de alunos, né? Porque eu me posiciono como professor de vida pra eles. Esses dias eu subi uma foto que eu fiz pra um livro novo. Eu tava assim com a mão como se estivesse orando, rezando. E eu falo assim, se você pudesse pedir só uma coisa pra Deus, o que você pediria? Rapaz, E aí, o que que deu? o que teve de gente no privado, porque muita gente não tem coragem de colocar em público, vai no privado. Claro. Mas também em público, falando assim, eu pediria pra ele me levar hoje. O Ou seja, quê? pra morrer. O E eu tô quê? falando de gente que tá sendo instruída por mim, já é meu aluno no Café com Destino, que é meu programa matinal, Cara. que já é leitor dos meus livros. Você imagina como estão as pessoas que não estão Meu recebendo nenhuma Deus. instrução, que estão sem um guia espiritual, que estão sem alguém para guiá-los emocionalmente, espiritualmente. Então, o mundo tá em sofrimento, cara. O sofrimento do mundo hoje é emocional. A internet facilitou muito a nossa vida, mas piorou muito o nosso estado emocional. A Com comparação tá destruindo as pessoas. A comparação interna. Ele tem mais seguidor, ele é mais bonito, ele comprou esse carro, ele tá viajando de novo. A comparação é a destruição dos teus sonhos em câmera lenta. Você tá se destruindo em câmera lenta sem perceber. Quando você se compara, e a internet traz essa possibilidade. Então, eu percebo que as pessoas estão adoecendo rápida, coletivamente, a todo mundo, não percebem e não criam nenhum antídoto contra isso. Então, tem os problemas do teu passado para você resolver, as traições, os abandonos, as decepções, as frustrações que você teve, tem as incertezas do presente e tem a falta de planejamento de futuro. Como é que você não vai ser um alvo fácil para depressão? Como é que a ansiedade não vai tomar conta da tua mente? É claro que vai. Então nós precisamos tomar decisões, cara. A primeira tá aqui no livro, você precisa amadurecer. E a verdade? O princípio da verdade é... O que é a verdade? A verdade é você ser de verdade. O que é ser de verdade? Às vezes eu tô jantando ou almoçando com uma pessoa que não me conhecia pessoalmente, por acaso nos conhecemos num restaurante, ou era uma reunião, por primeira vez a gente estava se conhecendo, a pessoa fala assim, caramba, Thiago, eu tô aqui almoçando contigo, parece que eu tô num podcast com você. Porque... eu falando num almoço, eu estaria falando a mesma coisa que eu tô falando aqui. Entendi. Não é outra pessoa. A pessoa acha que é um personagem. A pessoa acha que, tipo assim... Você liga um modo... Opa, vou entrar em podcast, virei o Thiago Brunet professor. Não, eu sou assim. Ontem à noite eu fiz uma reunião com meus filhos em casa, né? Meus 4. E aí comecei a falar coisas, você tem que melhorar nisso, cuidado com aquilo. Aí minha filha mais velha, pai, você tá parecendo que tá dando uma aula do Café com Destino. Mas é porque eu sou assim. Exato. Eu não finjo ser assim. E aí eu criei a teoria, uma teoria de que as pessoas, elas fingem ser alguma coisa para poder ter resultado. Só que o trabalho que você tem de fingir era o trabalho de ser. Eu acho que até maior, cara. Você fingir dá um... É o trabalho de ser. Deixa eu até ler aqui Porque o trabalho de fingir, você tem que abafar o teu verdadeiro eu e fingir ser outra pessoa e lembrar toda hora que você não é. Teoria do disfarce. Aqui? Teoria do disfarce. É quando a pessoa vai usar toda a inteligência dela, e geralmente quem consegue se disfarçar é a mentalidade 4. Tá. Aquele cara indesistível, ele sabe fazer... Pô, você pega os caras que deram golpes, né? O golpe do Tinder, o cara do Tinder lá, esqueci o nome. Sei, trouxemos aqui o Marcelo VIP, né? Que é aquele cara que é o maior golpista. Que o cara se passou pelo filho do dono da Gol. Você vê esses caras, eles são mentalidade 4, eles têm menos de destino, irmão. O cara cria história. Ele cria história, ele fica calmo. O cara fala, você é mentiroso. Ele, não, rapaz, você que não leu direito e tal. Ele não se abala. E ele monta um disfarce para poder ter resultados que ele poderia ter se ele usasse essa mesma capacidade para ser de verdade. Talvez demoraria muito mais, mas... Mas por que as pessoas não descobrem quem são? Porque elas não investem tempo para descobrir o propósito de vida delas. Eu descobri, cara, que eu sou um mensageiro de boas notícias e um treinador de pessoas. Ponto. Thiago, você poderia ser bem apresentador de TV. Puxa, podia, mas não é, meu. Thiago, você podia ser artista de não sei o que. Podia, mas não é. Jogador de futebol. Podia ser tanta coisa que eu faço bem. Então eu adoro cozinhar, adoro. Eu poderia ser chefe, mas o meu chamado, o meu propósito de vida é anunciar as boas notícias. Eu faço isso pregando a palavra. Não sei se eu te interrompo o pensamento, mas... como você descobre qual é o teu chamado, qual é o teu propósito? É quando você se sente bem? Não é só isso, é um processo. Mas eu tenho 4 perguntas principais para fazer para uma pessoa que quer descobrir seu chamado. Primeiro, o que você faz bem
naturalmente falando. É uma habilidade natural Tá. que poucas pessoas fazem. Tá. Por exemplo, uma pessoa... Tem gente que entra num conservatório de música, Vilela, ela fica 5 anos estudando e não toca. E tem gente que nunca estudou um dó e toca tudo quanto é música de ouvido. Exato. Cara, o cara tem um dom, o cara não percebeu naturalmente, isso. ele é um fenômeno. É uma coisa que tá nele. Todo mundo nasce com uma habilidade natural que precisa ser descoberta. Por exemplo, no meu caso, eu nunca fiz escola de oratória, eu nunca tive vergonha de falar em público. Com 5 anos de idade, eu lembro do meu pai era pastor de igreja, além de ser militar, aos finais de semana ele pastoreava. Ele me colocava com 5 anos de idade para recitar a Bíblia, eu não sabia ler direito, então eu gravava os salmos, eu decorava para falar. Então, eu nunca tive problema de falar em público. Então, eu percebi o seguinte, com certeza meu futuro tá ligado a falar em público. Eu não sei exatamente o que é. Eu não tinha essa clareza, mas era uma habilidade natural que eu tinha. Falar em público é o segundo maior medo da humanidade depois do medo da morte. E eu não tenho esse medo, então eu tenho alguma coisa com isso, eu já sabia. Então, primeiro, qual é a habilidade que você tem natural, coisa que você faz que pouca gente faz? Você faz bem, não precisa nem estudar para isso. Segundo, o que o mundo está precisando? O que adianta eu ter uma habilidade que o mundo não precisa? Conserto fax. Eu entendeu? sou muito bom em consertar fax. Não existe mais então, fax. Por exemplo, se a pessoa antigamente tinha habilidade de fazer rádio, ele pode agora ter um podcast. Não vale a pena mais você comprar uma rádio ou ser apresentador de rádio. Você tá entendendo? Entendi. Então, você só tem que atualizar. Mas se adaptar aos tempos ao novo, atuais, se adaptar ao que está acontecendo. Mas a sua habilidade ela vai servir para alguma coisa. Portanto, que o mundo esteja precisando. Então, a sua habilidade de comunicação, o mundo sempre vai precisar de comunicação. Sempre vai precisar de bons comunicadores. Inclusive, para o mal só se manifesta através de bons comunicadores. É verdade. E a terceira pergunta é, o que as pessoas esperam de mim? Porque na convivência, eu gero... imagina assim, ó, você me chamou aqui para falar. Tá. Se eu começo a falar, gente, vamos, anota aí, por favor, preciso passar rapidinho uma receita que eu aprendi. 2 quilos de macarrão, 3 quilos... Aí você fala, o que o cara tá falando? Tá maluco? Não, eu falei, não, mas eu sei fazer. Eu falei, cara, mas você não tá aqui pra isso, eu não espero isso de você. Você tá aqui pra falar de emoções, de espiritualidade. Então, assim, não adianta você tentar colocar a goela abaixo o que as pessoas não esperam de você. Uma vez o meu pai falou assim, Thiago, eu tenho ido fazer palestra em vários lugares e tal, mas eu falo, parece que as pessoas não me escutam. Eu falei, pai, posso te dar um conselho? Geralmente o pai que dá conselho pro filho, mas se você me permite só fazer sobre propósito, o que você acha que as pessoas esperam de você? Você criou 3 filhos muito bem criados. Você passou por processos na vida e suportou tudo isso. Sabe o que eu acho que as pessoas estão esperando de você? Como criar filhos, por exemplo, que é uma dificuldade que os pais têm hoje. Aí ele lançou um livro chamado Paternidade, arrebentou. Bum. Ele falou, caramba, é isso, descobriu. Eu falei, claro, porque você tem habilidade natural, você passou por essa experiência e as pessoas esperam isso de você e o mundo está precisando.